Os Miseráveis. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Hugo não nasceu, estreou. Pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, tinha mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão. Hugo, salafrário. Um roubava para o pão, outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia do cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, tinha parceiro. O outro, sócio. Retrato falado, Vitor tinha cara na notícia, enquanto Hugo fazia pose para a revista. O da pólvora apodrece, penitente. O da caneta enriquece impunemente. Um só resta virar crente. O outro é candidato a presidente. Bom dia, meninos e meninas. É desse jeito que a gente começa a aula desta semana. Esse poema que eu acabei de mostrar a vocês é desse livro aqui, ó. O livro se chama A Poesia dos Deuses Inferiores, de um poeta que eu tive o prazer de conhecer numa palestra que eu assisti no Instituto Itaú Cultural, chamado Sérgio Vaz. É esse livro aqui a que eu me refiro, né? Por que a gente começou desse jeito? Porque semana passada eu pedi que vocês vissem aquele vídeo da reportagem que falava do bloco Todo Mundo Cabe no Mundo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria tanto quanto eu, né? Num mundo como esse em que a gente vive, como a gente já conversou tantas vezes, né? Em que os abismos são aprofundados cada vez mais, é muito legal você perceber alguém que tenta fazer alguma coisa diferente, alguma coisa inclusiva. Aquele bloco que eu mostrei para vocês, eu conheci por acaso numa matéria que estava vendo na TV e depois pesquisei a respeito dele. E o legal do bloco é que não existe nenhum objetivo de aparecer com aquilo, ou sei lá, de ganhar alguma visibilidade com aquilo em termos monetários, né? O objetivo é simplesmente incluir as pessoas. É um bloco de carnaval em que a velhinha de mais de 80 anos tem espaço, em que o cadeirante tem espaço, em que quem só consegue dançar com a cabeça, porque é o único membro que move, tem espaço. Aí eu pedi que vocês lessem uma matéria no site que eu lhes indiquei sobre a questão do cabelo, né? Ou dos cabelos. Os cabelos como ato político. E por que aqui os cabelos afros são ato político? A gente já conversou sobre isso, mas eu achei que seria interessante que vocês lessem a matéria. E a importância que isso tem na composição da identidade, né? E depois eu pedi que vocês fizessem o texto mostrando outros atos de resistência que vocês conhecem. E só para lembrar, estou esperando o texto, tá certo? Até o final da semana, até sexta-feira, eu estou recebendo os textos de vocês no e-mail que eu lhes indiquei, tá bem? Bom, mas enfim, né? Por que começar com este texto? O primeiro que eu acho esse texto o máximo e eu quis compartilhar com vocês. E o mais importante, não é? A ideia hoje é que a gente converse um pouquinho sobre uma forma específica de resistência. E essa forma específica é a arte. E, no caso, é a arte na poesia. Na sala virtual, eu vou mandar um link para vocês conhecerem o que é essa cooperifa. Mas só para vocês terem uma ideia, depois vocês olham com atenção, por favor, a matéria é ótima. Mas, enfim,
Esse poeta, que é um poeta de periferia, o Sérgio Vaz, ele montou esse sarau que acontece na periferia de São Paulo. E acontece no boteco mesmo, né? Quando eu ouvi falar a respeito, ele dizia assim, então, esse boteco é frequentado por tudo quanto é tipo de gente. É o pedreiro, é a empregada doméstica, é o varredor de rua, né? E é o indivíduo que, usando as palavras dele, entre um rabo de galo e outro, né? Ele vai lá e tem um espaço. É um espaço para dar lugar de fala para ele. E é o espaço em que, naquele sarau, ele vai compartilhar os versos que fez. Vejam, várias vezes nós já conversamos sobre a importância de ter um lugar de fala, sobre como isso faz falta para tantas pessoas, né? Teoricamente, todo mundo tem o direito de ter esse espaço, mas nós sabemos que é muito teoricamente. Nessa matéria que eu mandei para vocês olharem depois, nesse videozinho, vocês vão ver que, entre outras coisas, o Sérgio Vaz fala da importância de repente, ver uma reportagem sobre o sarau que ele faz na periferia, no Fantástico, né? Sobre a importância de ver esse sarau como objeto de discussão num centro cultural ou mesmo num jornal de TV. É isso, né? O indivíduo olha para aquilo, olha para a TV e, de repente, ele se vê lá. Ele que, na maioria das vezes, é o invisível socialmente, ele tem o espaço para dizer aquilo que o incomoda, aquilo que ele pensa. Então, esse texto que eu lhes mostrei é do próprio Sérgio Vaz. E é um texto que mostra essas diferenças sociais de que nós estamos falando. Ele não é o único que faz isso, ainda bem que ele não é o único que faz isso, né? Nós vemos a literatura fazendo isso o tempo todo, nós vemos a arte, nós vemos a música fazendo isso o tempo todo. Mas nós estamos acostumados, nas aulas tradicionais, a estudar as pessoas que efetivamente já são muito conhecidas por fazer isso, né? São pessoas que conquistaram, obviamente, com o seu talento, o seu lugar de fala, que fizeram uma obra representativa, culturalmente falando, e hoje estão aí sendo discutidas em congressos, em salas de aula, né? Em livros de crítica, né? Enfim, é algo que se torna representativo do país e algo de extrema importância. Mas aqui, na nossa aula multidisciplinar, nós abrimos um espaço para falar de pessoas que são desconhecidas, ou que ainda são, né? Pode ser que um dia deixem de ser, mas quando eu falo desconhecidas da maioria da população, né? Da maioria dos indivíduos. E eu quis começar por ele, né? Olhem com atenção esse material que eu lhes mandei sobre a Cooperifa. Vocês vão perceber que ela é pioneira nesse tipo de trabalho, e é um trabalho que se multiplicou. Isso é extremamente interessante, né? Do mesmo modo que a internet, que a mídia, de modo geral, espalha muita porcaria, né? Também consegue espalhar coisas muito positivas. Então, essa iniciativa que se vê há alguns anos da Cooperifa, ela se espalhou aí para vários estados e para vários locais, exatamente com o mesmo objetivo. Mas deixe compartilhar outras experiências com vocês, né? Eu conheci essa moça, ela não é autora desse livro, né? Na verdade, ela é a organizadora desse livro. O nome dela é Adriana Kairos, e ela é uma das coordenadoras de um coletivo chamado Alepa, né? Alepa significa a literatura dos espaços populares agora. E esse livro, eu tive a chance de ver o lançamento dele, chama-se Sobreviver, Resistir e Lutar. Ela fez um trabalho com esse grupo nas comunidades da Maré, no Rio de Janeiro.
E foram selecionados textos produzidos por pessoas que viviam nessas comunidades. E esses textos foram selecionados e estão nessa edição aqui, que eu tive o prazer de ver. A minha, por exemplo, ela é autografada por uma das autoras, né? É uma moça chamada Tailene Cunha, que é uma das moradoras desse complexo de moradia que é a Comunidade da Maré. Os textos não são da Adriana Kairos, ela só é organizadora. Mas ela faz um trabalho maravilhoso aqui, ela e o grupo dela, dando esse espaço para essas pessoas todas. E essas pessoas usam esse espaço consagrado, que é o espaço da poesia, também para se colocar. Como aqueles poetas periféricos da Cooperifa, né? Como Sérgio Vaz. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É interessante você ver isso no século XXI. Eu comentei isso numa turma por essas últimas aulas. Até mais da metade do século XX, nós víamos muitas vezes a elite, a classe média, assumindo a voz do indivíduo que mora na periferia e falando a respeito disso, o que é válido, né? Claro que é válido, sempre é. A partir do momento que a pessoa se sensibiliza com uma situação, é muito interessante que ela faça esse exercício de empatia, né? Que ela se coloque no lugar do outro e ela fale sobre essa realidade do outro. Mas ultimamente, e cada vez mais, ainda bem que isso acontece, né? Nós temos esse lugar de fala assumido pelas próprias pessoas que moram lá. E eu, pessoalmente, acho isso extraordinário. E eu preciso compartilhar isso com vocês. São saberes a que muitas vezes nós não temos acesso cotidianamente. Mas é fundamental saber que eles estão aí. É fundamental saber que essas pessoas, por meio da arte, elas assumem esse lugar de fala, e é também um jeito de mostrar para você que você pode fazer a mesma coisa, que esse lugar de fala também é seu, né? Seja porque você fale das suas inquietações, das suas experiências, seja porque você faz esse exercício de empatia e se coloca no lugar desse outro e também fala a respeito disso. Então, como a aula de hoje é um passeio pela poesia, vocês vão entender ao final, porque vocês vão fazer uma atividade muito parecida, né? Deixa eu mostrar um texto de uma das colaboradoras deste livro, que é a Thaisa Campos. E ela escreveu o seguinte poema. O poema se chama Resistência na Favela. Entre bombas e tiros eu aperto o gatilho. Sai balas como fogos de artifício. Tu atinge inocente, eu atinjo toda essa gente. Poeta é minha farda. Essa dança acelera a nossa cultura. É a paz na favela. Favela é caminho em descoberta. Labirinto vazio, cheio de guerra. Minha mãe já falou. Você nasceu poeta. Verso de combate. Traga paz na favela. Garoto com a arte fincada na terra. Justiça com as mãos. Não tem quem nos impeça. A arte que pulsa chama resistência. Eu digo e repito. Vamos lá, favela. Gente, sensacional. Aliás, olha isso aqui. Sai balas. Tu atinge inocente. Eu atinjo toda essa gente. Veja bem, o lugar de fala aqui não é assumido só pelo conteúdo, né? Mas é assumido pela linguagem, que é demais, né?
A gente sabe que existe um fenômeno chamado licença poética, não é? E o poeta aqui se coloca no direito, no caso uma poetisa, né? Coloca-se no direito de assumir a sua própria linguagem. Num momento como esse, erros de concordância não contam. Erros de conjugação verbal também não. Sabe o que conta? O espaço. A poesia. Como ela mesma diz, eu atinjo toda essa gente. E é esse trabalho que ela faz, que é o trabalho que a gente faz todo dia, né? Cada um aí na sua habilidade, cada um no seu jeito de colocar as coisas, cada um naquilo que sabe fazer. A ideia hoje é justamente isso, é pedir que vocês trabalhem com a poesia. Eu mostrei primeiro 2 textos que saem da voz de quem vive a situação. E, como eu disse a vocês antes, essa pessoa assume esse lugar de fala, assume esse espaço e faz da sua poesia uma forma de convocação, né? Faz da sua poesia um espaço de luta. Às vezes, a poesia não abriga a voz de quem luta. Às vezes a poesia impede que a memória desapareça. No passado, eu conheci este escritor aqui, Elias Fajardo. Ele é um jornalista, né, e é também um escritor. E esse livro chama-se Por Assim Dizer. Eu tive contato com esse escritor num congresso, na verdade não é um congresso, é uma feira literária a que eu fui ano passado, chamada Festa Literária de Paquetá. E ele fez esse livro de poesia e num determinado momento ele faz um poema. O poema não tem título, não é? E é um poema que, fora o ser um poema, que é um motivo mais do que suficiente para se escrever, ele opta por usar esse espaço de poesia para falar a respeito de um fato que incomoda todos nós, né? que deve incomodar todos nós. Independente de partido político, independente de ideologia, não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de pessoas que são assassinadas por defenderem ideias que muitas vezes são contra interesses vigentes, né? Pessoas que são assassinadas porque não têm medo de se mostrarem, muito menos dizerem a que vieram. Vocês sabem que o assassinato de Marielle Franco ainda não está resolvido, né? E todos nós estamos acompanhando, né? O desenrolar dos fatos. E de verdade a gente não sabe em que isso vai dar, e se é que vai dar em alguma coisa, né? Enfim, não dá para saber. Mas esse poeta resolveu deixar que a memória não morresse. E ele usou o espaço do livro dele, o espaço da poesia, o seu lugar de fala, justamente para falar a esse respeito. É algo que nós reconhecemos hoje porque estamos ainda em processo, estamos vivendo essa situação, mas daqui a um tempo, isso aqui estar escrito impede que isso seja esquecido. Essa é uma das grandes funções que a arte tem, né? É uma das grandes funções que a poesia tem. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui. O país dorme e acorda sem Marielle. Nosso berço não é mais esplêndido.
Boas intenções jazem estraçalhadas pelos tiros que abateram a moça da maré. Menina que brincava nas vielas, mulher guerreira que tentou nos sacudir pela firmeza da luta. O país está mais pobre sem ela e faz comovidas manifestações que não a trarão de volta, mas podem ampliar o sentido de sua batalha. Em becos, pontes, ruas, escritórios, somos todos órfãos da moça de Acari. Pronunciamos seu nome, Marielle, doce como uma mariola de banana, distribuída aos famintos de justiça e generosidade. Uma nuvem escura cobre nosso luto, ânsia de identificar os assassinos. A mão que ceifou a vida de Marielle e Anderson é a mesma que faz reféns os que vivem nas comunidades e agora se perguntam: até quando homens, mulheres e crianças continuarão como gado cerceado por criminosos? Não há respostas nem luz no fim do túnel. Apenas desejo de superação e paz. O país ganhou uma heroína, estendida no asfalto ensanguentado. Moça bandeira desfraldada a sorrir, a se desdobrar entre lamentos e acenos, a rolar na longa voz do vento. Maravilhoso, não é? A palavra é um grande espaço de resistência. Né? É por isso que eu sempre digo a vocês que ela é sagrada. E ela é sagrada porque ela permite que a memória não acabe, né? Ela permite que a gente pare. Por exemplo, agora, quando estamos tão preocupados com a nossa saúde, quando estamos tão preocupados com o que tudo isso vai gerar e dentro da nossa fé, cada um com a sua, buscamos acreditar que as coisas possam se resolver e que a gente possa voltar a uma vida normal. São preocupações legítimas, né? E a gente tem que se preocupar com isso mesmo. Mas há outras preocupações, não é? E poder parar o dia a dia para a gente refletir sobre isso é extremamente importante. São fatos muito importantes. São fatos que a gente não deve esquecer. A memória tem que ser regada todos os dias, né? Tem. Porque essas experiências pela memória, essas experiências que a palavra nos proporciona, elas permitem que nós nos mantenhamos respirando, né? Elas permitem que nós não esqueçamos das nossas obrigações. E elas nem sempre são só com a gente. Elas são com o outro também, né? Então, o que nós fizemos hoje foi isso, um passeio, né? Costumo dizer assim, um passeio. Passeio pela poesia, um passeio pela voz de outras pessoas, né? Que nesse momento, por meio de suas ideias, compartilham conosco suas inquietações, seus anseios, né? E principalmente suas esperanças. Bom, e aí, meninos e meninas? Então, aí é a sua vez, né? É a vez de cada um de vocês. O que eu quero que vocês façam para a semana que vem é um poema também. Eu quero que vocês, por favor, façam um poema. Esse poema não precisa ter forma fixa, ele não precisa ser metrificado, ele não precisa ser rimado, ele pode ter formas livres. Não é essa a questão, né? Eu quero os meus meninos e as minhas meninas assumindo o seu lugar de fala. Nesse poema, vocês vão poder falar das inquietações, dos incômodos, daquilo que hoje atinge vocês.
A única coisa que eu vou pedir é que isso seja em termos sociais e não em termos pessoais. O último texto que eu pedi a vocês foi que vocês falassem sobre formas de resistência, né? Formas de resistência que vocês viam e que vocês achavam importantes. Muito bem. Hoje, o meu pedido é a forma de resistência de vocês. E desta vez, né, eu estou solicitando que vocês façam isso por meio da palavra escrita, né, por meio do poema. Esse poema pode ser desenvolvido entre 15 e 30 versos. Acho que é um bom tamanho. Se algum de vocês quiser escrever um pouquinho mais também, sem problemas, eu quero que vocês fiquem à vontade. Eu vou pedir que vocês, vou colocar todas as informações da sala virtual, é claro, né? Vou pedir que vocês me entreguem até o final da próxima semana. Vou deixar o meu e-mail disponível, né? E aproveitem, certo? É uma atividade escolar, a gente sabe disso, vale nota, vale, meninada, claro que vale, né? Vou corrigir com muito carinho, vou devolver para vocês, né? A questão não é se vale nota ou se não vale nota. Enfim, a gente está no processo de avaliação, tem que avaliar mesmo, né? Mas o mais importante é que vocês, durante essa semana, interrompam um pouquinho esse dia a dia pessoal, né? Essas preocupações individuais e falem das suas inquietações sociais. Pode ser algo que atinja vocês diretamente, ou pode ser como fez o poeta Elias Fajardo, que falou a respeito, por exemplo, do caso da Marielle, né? E de que maneira isso o inquietava ou de que maneira isso atingia a sociedade. Se vocês preferirem ir por essa linha, obviamente escolhendo o tema que socialmente é uma inquietação a vocês, também tudo bem, tá certo? Fiquem bem, não percam essa coisa boa demais que a turma de vocês tem, que é essa consciência, eu já devo perceber que vocês têm. E eu me sinto muito privilegiada em trabalhar com vocês, porque eu vejo isso na indignação dos olhos de vocês, quando a gente discute alguns temas, na revolta que eu vi, por exemplo, na nossa última aula presencial, quando nós fizemos aquelas reflexões sobre o texto A Menor Mulher do Mundo, achei sensacional, né? Então, enfim, só que hoje a gente vai ter que fazer isso não nos encontrando como a gente sempre faz, mas à distância, né? Então eu espero que os olhinhos de vocês continuem brilhando e que vocês façam o melhor texto que puderem, tá bem? Aguardo vocês e semana que vem a gente se encontra novamente, tá certo? Um grande, grande, grande beijo para vocês e um abraço virtual. Um beijo virtual também a todos. Até.